Segundo livro dos Reis, capítulo 4, vamos ler dos versículos 1 ao 5. Eu estou aqui com a nova versão internacional, a NVI, e no telão também eu pedi para eles prepararem a NVI. Se você tiver com outra versão aí, acompanhe do mesmo modo, mas se conseguir acompanhar pela versão NVI, você vai acompanhar certinho aquilo que eu vou ler. Quem está preparado para ouvir a palavra, diga amém. Amém. Abre o teu coração. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, eu apenas quero ser um instrumento, Senhor. Ó Deus, mas eu quero pedir que o Senhor fale. Que não sejam minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou feliz com estar aqui, né? A missionária Sueli de Campo Grande está aqui, também a querida pastora Priscila está aqui. Deus abençoe vocês são uma bênção, mulheres de Deus, intercessoras. Essa daqui é a casa de vocês, né? Não precisa nem falar. Vamos ler, diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Até aí. Irmãos, depois desse período de adaptação como pai, eu sempre costumava fazer um exercício de manhã, porque gordinho, ele não faz exercício para emagrecer, ele faz exercício para poder comer melhor no almoço. Tá? E não é para rir, não, é para chorar, pedir misericórdia. Eu consegui voltar às minhas caminhadas de manhã, porque o Daniel, ele começou a regular um pouquinho, né, o horário. Estava acordando 4 da manhã. Irmão, acordar 4 da manhã para fazer caminhada, para mim, é um sacrifício muito grande. Ele agora já está acordando 6h30, 7, aí fica um pouquinho melhor, né? Aí o atleta volta a nascer dentro de mim. Tá aí, dá para ver. Não dá não. Irmãos, mas é um momento muito especial que eu tenho com Deus. Porque quando eu estou em casa, está aquela correria, ajuda a minha esposa, resolve coisa pelo telefone, vem para a igreja. Mas quando eu estou na caminhada, sou eu e Deus. Eu vou orando, estou conseguindo caminhar durante 1 hora para a glória e honra. E é 1 hora que eu tenho com Deus. A gente precisa dar nosso jeitinho para a gente ter um encontro com Deus. Eu coloco o meu fone, vou 1 hora caminhando e falando com Deus. E ontem Deus falou comigo algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, começando com esse texto. Eu vou viajar em alguns textos da Bíblia, mas eu não vou pedir para você abrir, para a gente ganhar tempo, porque eu vou ser bem objetivo. Mas o Espírito Santo me falava, e começando com essa história dessa mulher, ela não tinha nada, ela tinha perdido o marido, ela não tinha dinheiro, ela estava prestes a perder os seus filhos, e ela foi clamar ao profeta, e foi pedir uma direção profética, e a direção profética foi: pega vasilhas, junta as vasilhas, e você e os teus filhos entrem em casa. Diga comigo: entra em casa. Eu quero começar a falar sobre entrar em ambientes proféticos. Entrar. Porque
cada porta, o diácono Aparecido está entrando por uma porta ali. A porta tem dois lados, o lado de quem está de fora e o lado de quem está dentro. Quem está fora observa, mas não consegue enxergar de fato o que está acontecendo dentro. Eu vou começar a falar para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Quando ela entrou endividada, ela entrou sem nada, ela entrou praticamente sem esperança, mas ela entrou naquele ambiente com uma palavra. E quando Deus te manda entrar em um ambiente, quando Deus te manda entrar em um lugar, é porque Ele quer fazer algo especial. Eu ontem estava aqui junto com o apóstolo e veio um pastor do Projeto Vida Nova, e o apóstolo sempre chama para regar aquele lugar com oração, e o pastor falava, caramba, eu sempre vim aqui no templo, eu olhava do lado de fora pela rua, mas não tinha noção do que estava acontecendo aqui dentro. Eu falei, porque quem não entra não tem noção do que Deus está fazendo dentro de casa. Quem fica olhando de fora não consegue medir ou ter noção do que Deus está fazendo aqui nessa noite. Olha, talvez o teu marido te deixou aqui nessa noite, ficou lá do lado de fora, ele não tem noção do que Deus vai fazer contigo nessa noite aqui, porque você está em um ambiente preparado e profético. Quem entra e tem acesso a um ambiente novo de milagres. Eu vou falar para você mais sobre isso, porque a filha de Jairo, ela estava morta, ela estava dentro de um quarto, e Jesus só deixou entrar naquele quarto os pais da menina, e deixou, se não me falha a memória, Pedro, Tiago e João. Eles tiveram acesso. Do lado de fora ficaram pessoas zombando e chorando, mas do lado de dentro existiam pessoas com fé, e eu prefiro entrar num quartinho, mesmo morto, mesmo endividado, mas estar com Jesus dentro do propósito, do que ficar do lado de fora só observando o que vai acontecer, porque quem estava de fora não tinha noção da unção de ressurreição que estava começando a ser gerada dentro. Quem estava do lado de fora não tinha noção da unção de multiplicação que estava sendo gerada no quarto da viúva. Quem fica do lado de fora não tem noção do que está acontecendo dentro. E eu vim aqui falar para pessoas que nessa noite entraram, eu vim aqui falar para pessoas que nessa noite deram o passo, entraram, vieram nesse culto. Quantos poderiam ter entrado aqui nessa noite? Quantos passaram pelas portas dessa igreja ao longo desse dia, na estrada Padre Roser, mas não entraram? Mas você entrou, e quem entrou tem acesso a receber uma unção. Eu estou falando para alguém que entrou aqui, eu não estou falando para quem está do lado de fora, eu não estou falando para quem não está acreditando, porque o fato de você entrar é que você está crendo que algo pode acontecer naquele lugar que Deus mandou você entrar. As pessoas podem chegar para você, e alguns talvez ouviram isso, você está maluco, você está perdendo teu tempo, você está indo lá para quê? Você não tem noção. Eu estou indo lá porque lá é um lugar de milagres, lá é um lugar de céus abertos. Irmãos, é necessário entrar. Tem gente que está ficando às portas e Deus fala, entra. Talvez você está sonhando em avançar para morar em um lugar melhor, está há anos numa comunidade e Deus está falando, você vai entrar num apartamento no asfalto, e você fala, como eu vou fazer para entrar nesse apartamento no asfalto? Dá um passo, porque quando você entrar, a provisão vai chegar junto com você dentro daquele apartamento, as portas vão se abrir, porque quem entra pode entrar até sem recursos, mas a unção de multiplicação te alcança. Se você não entrar, você não vai também ver a multiplicação. O profeta disse para aquela viúva das botijas de azeite, entra. Fala para 3 pessoas aí perto de você, entra. Não sei se já aconteceu com você, mas talvez você já passou na porta daquele restaurante e fala, poxa, um dia eu gostaria de entrar aí, mas é tão caro. Eu quero falar, vai ter gente que vai entrar, e a provisão vai te acompanhar para você pagar com dignidade a conta.
Eu não estou falando aqui de nível de restaurante, estou dando um exemplo, mas isso vai acontecer também. Mas Deus tem muito mais. Tem gente que fala, não, eu não vou nem entrar naquele bairro para ver as casas que tem lá, porque eu não tenho condição. Entra no bairro, porque onde pisar a planta dos teus pés vai ser teu território. Mas entra, se você não entrar, outro vai entrar na tua frente. E Deus está te dando uma vaga para você entrar. Entra! Entra! Quantas vezes o diácono Spider vinha trazer a Thaís e ficava do lado de fora e não entrava, e a vida dele não era transformada, mas quando você decidiu entrar, a tua vida foi transformada. Quando você decidiu entrar, você recebeu prosperidade, você recebeu libertação. É verdade o que eu estou falando ou não? Porque quem entra tem acesso à unção. Muitas vezes o apóstolo chega aqui e começa a falar, irmãos, vamos levantar uma oferta especial para a cidade do Leão, estamos com um desafio. E tem gente que fala, eu não posso, eu não vou entrar porque eu não tenho, eu não posso. Irmão, traz a tua rolinha, traz o que você tiver, mas entra. Porque se você entrar, você vai ver o milagre da multiplicação sobre a tua vida. Tem gente que se acostumou a ficar olhando a porta do lado de fora, mas o milagre não acontece do lado de fora, o milagre acontece dentro. Vou te dar mais exemplos. Você se lembra do paralítico que tinha 4 amigos? Paralítico tinha 4 amigos fiéis e leais, que queriam ver aquele paralítico se levantar. Jesus estava numa casa e não tinha espaço para entrar pela porta, mas eles, tanto os 4 amigos quanto o paralítico, entendiam que precisavam entrar. Falaram, se a gente conseguir colocar você lá dentro, você vai ser curado. Não tinha espaço na porta, eles foram pelo teto, mas eles entraram, porque para entrar em alguns ambientes, é necessário que você tenha uma atitude de fé. Para entrar em alguns ambientes proféticos, de cura, de milagre, é necessário que você faça algo mais do que tentar dar um passinho para frente. Às vezes você tem que quebrar o teto, mas se você quiser lutar para entrar, você não vai sair do mesmo jeito. A mulher da botija de azeite entrou endividada e saiu prosperada. A filha de Jairo entrou morta, mas saiu vivinha da silva. O paralítico entrou paralítico, mas saiu andando e carregando o seu leito. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você veio carregado. Eu não sei se você veio endividado. Eu não sei se você veio morto, com sonhos mortos, com emoções mortas. Mas eu sei como você vai sair daqui, carregando o teu leito, com unção de prosperidade. Vai sair daqui mais vivo do que nunca, porque você entrou. Eu estou falando para alguém que está entendendo o que o Espírito Santo quer transmitir. O evangelho não é para você ficar sentado vendo o que está acontecendo atrás da porta. É para você entrar pelas portas. A Bíblia usa o tempo todo, falando o termo porta. Eis que põe uma porta aberta diante de ti. O fato da porta estar aberta, isso é uma janela de oportunidade para você entrar. Quando você entra, você passa a caminhar em novos níveis proféticos. Estou falando para alguém aqui nessa noite que precisava entrar aqui para ver uma mudança na sua vida. Estou falando para alguém aqui que está cansado de viver a mesma coisa. E aquela viúva, eu imagino, cansada de viver aquela batalha de perdas, de endividamento. E ela entrou naquela casa. Quantas vezes aquela viúva não entrou naquela casa? Era a casa dela. Quantas vezes ela entrou e nada acontecia?
Só que dessa vez das botijas de azeite, ele entrou com uma palavra. Quantas vezes você entrou aqui esperando e você recebeu uma palavra e a coisa aconteceu? Nessa noite não vai ser diferente. Você pode estar entrando na mesma igreja, no mesmo culto, na mesma hora, mas existe uma unção nova nessa noite que está sendo liberada sobre a tua vida. Quando Jesus foi assunto aos céus, umas dezenas de discípulos se reuniram num lugar chamado aposento alto. Eles entraram no aposento alto, e para aqueles que estavam dentro daquele aposento, eles receberam a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para os que estavam dentro. Nessa noite eu venho dizer que pessoas aqui vão receber a unção do Espírito Santo. Você entrou nesse lugar, estamos reunidos, clamando a glória, clamando a presença de Deus. O Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Você tomou a coragem de entrar nessa noite, nesse lugar. Entra, irmão, entra em ambientes que Deus está te desafiando a entrar. Entra, empreende, dá um passo para frente. Entra, não fica olhando, não fica esperando alguém te introduzir, não fica esperando alguém te empurrar. Dá um passo, entra, fala para alguém, pelo amor de Deus, entra. Está com medo de quê? Porque o Evangelho o tempo todo nos desafia a entrar em novos níveis. Inclusive haverá um grande dia em que nós entraremos na cidade celestial. Haverá um dia, olha, e eu quero entrar pelas portas, eu quero pisar firme, irmão. Eu não vou ficar olhando aquela porta do lado de fora, não. Eu vou estar olhando do lado de dentro. Tem gente que está se acostumando demais e está esquecendo que um dia você vai ter que entrar na cidade celestial. E se você não tomar uma atitude hoje, talvez você vai ficar olhando aquela porta do lado de fora. E Deus te livre disso. Haverá um momento em que nós entraremos pelas portas. Entra! Tem gente que está com medo de entrar nesse novo emprego, nesse novo empreendimento, nesse relacionamento sentimental para casar. Está com medo porque não sabe se o bolso vai dar, se a condição vai dar, se a capacidade intelectual vai dar. Se Deus está te dando uma direção, não estou falando de precipitação humana, não, estou falando de direcionamento divino e profético. Se Deus está te dando uma direção, entra, irmão, entra, porque se você não entrar, alguém do teu lado vai ter mais fé do que você e vai tomar posse da bênção e vai avançar. O povo de Deus parece que se acostumou a ficar olhando as coisas. E de tempo em tempo a gente precisa de tomar uma atitude no nosso coração, de entrar onde Deus está mandando você entrar. Eu prefiro, mesmo que endividado, entrar naquela casa da multiplicação do azeite, do que ficar do lado de fora conversando com os credores. E tem gente que está querendo ficar do lado de fora, batendo papo com os credores. A unção não está com os credores, a unção está dentro da casa. Tem gente que está preferindo, falando do texto da filha de Jairo, ficar do lado de fora. E tinha discípulos que ficaram do lado de fora, isso me impressiona. Porque Jesus não deixou todo mundo entrar. Porque tem gente que se entrar em alguns ambientes, Deus mesmo não permite algumas pessoas entrarem, porque se entrarem parece que vão estragar tudo. O próprio Deus impede, mas tem gente que perde a oportunidade. Houveram discípulos que preferiram ficar do lado de fora da casa de Jairo, batendo papo com os que choravam e zombavam, do que entrar para ver Jesus ressuscitando a menina.
Tem gente que nesse momento está preferindo ficar ali na calçada, não estou falando dos obreiros que estão de serviço não, mas tem gente talvez que está preferindo ficar ali na calçada de papo, de churrasquinho, enquanto um familiar está aqui recebendo a palavra. Mas eu vim nessa noite dizer, o milagre não está acontecendo ali fora hoje não, o milagre está aqui dentro, o milagre está para quem entrou, o milagre está para quem está acreditando. Tem gente que entrou no link aí, você entrou no link, você entrou na internet, não pode estar aqui nessa noite, mas você clicou no link, entrou também, a unção vai te alcançar aí também onde você está. O importante é você entrar. Tem gente que é especialista em entrar em furada, entrar em encrenca, entrar em problema. Tem gente que gosta muito de entrar em fofoca. Tem gente que gosta muito de entrar... Ah, meu Deus. Mas aqui não tem dessa gente, não. Agora tem gente que tem discernimento. Tem gente que fala, eu tenho uma direção, eu preciso entrar. Irmão, você imagina desse paralítico com os 4 amigos? Eles entendiam que eles precisavam entrar num nível tão alto, que eles fizeram um buraco no teto, irmão. A fé não é só a vontade, não é só a revelação, mas a fé de entender que se eu entrar... E tem hora que Deus abre a porta, mas tem hora que Deus fecha a porta, e quando você quer já não pode mais entrar. Você se lembra da arca? A porta escancarada, ficou lá. O pessoal deu mole, não entrou. Diz a Bíblia que Deus fechou a porta. Quando quiseram entrar já era tarde demais. Que não seja tarde demais para você entrar aonde Deus mandou você entrar. Que não seja tarde demais. Tem gente que está sonhando, não, eu gostaria tanto de entrar na faculdade, mas eu não sei se eu vou ter grana para pagar a mensalidade. Entra e você vai ver um milagre. Entra na faculdade, estuda, entra. Se você só ficar do lado de fora olhando para ver, será que um dia eu consigo? Você não vai ver um milagre acontecer, mas se você entrar, você vai ver a multiplicação, você vai ver um milagre. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite que precisa entrar. Eu sinto de Deus falar para alguém aqui nessa noite que está passando orçamentos. E vai receber um orçamento que talvez é maior do que a capacidade da tua empresa ou microempresa para conseguir absorver isso. Mas se você der o passo de fé, Deus vai fortalecer a tua empresa e você vai crescer a um novo nível. Tem gente aqui que precisa acreditar, não vou pegar esse trabalho porque é grande demais para a minha empresinha. Não, você vai pegar e a tua empresa vai crescer. Você sabe daquele texto do rio de Deus, que quanto mais o homem de Deus caminhava, o nível das águas subiam. Quanto mais você entrar, mais alto será o nível da glória de Deus na tua vida, a tal ponto que é Ele que vai te conduzir. Você não vai mais pisar, as correntes do rio vão te levar. Mas entra, o Ministério de Música me ajuda, entra, não fica de fora, entra, tem campanha, entra, tem grupo familiar, entra, tem oração das mulheres que oram, entra. Se você ficar de fora, você não vai ver o milagre. Entra. Deus não está querendo falar para os que querem observar. Deus está querendo falar para os que querem acreditar. O evangelho não é para os que observam, é para os que tomam posse da palavra e dão passos de fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquele texto fala tanto comigo. Ela entrou em ambientes de médicos, continuou gastando dinheiro. Ela entrou em ambientes de farmácia, continuou gastando dinheiro. Mas quando ela entrou num ambiente onde Jesus estava, ela foi curada. Meu Pai, entra. Tem gente que está com medo de dar um passo, de entrar, e Deus está te chamando para novos ambientes. Entra. Você vai pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. A porta vai abrir para você acessar esse lugar. Mas você vai precisar de coragem para entrar.
coragem para falar, coragem para agir. Eu estou falando para pessoas aqui que precisam entrar. Não estou falando para entrar em furada, não estou falando para entrar em encrenca, eu estou falando para entrar em ambientes proféticos. Nessa noite existe um ambiente sobrenatural aqui. Talvez você entrou com a tua botija de azeite vazia, seca. Mas o ambiente profético dessa noite vai fazer essa botija encher de azeite. Talvez você entrou aqui com o teu casamento mortinho, que nem a filha de Jairo estava mortinha. Casamento morto, sonhos mortos, emoções mortas. Mas você está dentro de um ambiente, meu Pai do céu. Você está dentro de um ambiente no qual existe uma unção de ressurreição aqui nessa noite. Você entrou, irmão, você entrou aqui nessa noite. Quantas circunstâncias para algumas pessoas não surgiram durante o dia para você desistir de entrar aqui nessa noite? A começar pelo cansaço, a começar pelos problemas, pelas preocupações, pelas circunstâncias, mas você entrou, você venceu, você entrou aqui. E pelo fato de você ter entrado nesse ambiente, eu venho aqui da parte de Deus falar, você não vai sair do mesmo jeito. Se você entrou aqui com botija de azeite vazia, endividado, você vai sair daqui com a unção suficiente que vai permitir você viver uma reviravolta na tua vida. Se você entrou aqui nessa noite morto, você está exposto a uma unção tão poderosa que vai ressuscitar sonhos, que vai ressuscitar as tuas emoções, vai ressuscitar os ministérios e os dons que Deus depositou na tua vida. A atmosfera já mudou e teu Espírito está aqui. As evidências surgirão e teu Espírito está. A atmosfera já mudou. A atmosfera já. Teu Espírito está aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. As evidências surgirão. Teu Espírito está. Prepara a lavação, eleva a câmara, lavação, lavação. Você entrou aqui nessa noite. E pelo fato de você ter entrado, você está tendo acesso a uma unção nova. Você está tendo acesso a um derramar novo de Deus. Se você entrou aqui nesse ambiente com esse povo reunido, você está tendo acesso ao enchimento do Espírito Santo na tua vida. Teve gente que para chegar aqui nessa noite fez como paralítico com os 4 amigos, teve que romper tetos de problemas, romper teto de circunstâncias, mas entrou. Eu sinto Deus tocando vidas aqui. Você entrou, a unção está tocando a tua vida nesse momento. Você entrou. Outros ficaram do lado de fora observando. Você vai sair daqui com teu rosto brilhando, porque a unção está tocando a tua vida. Oh, eu não sei como você entrou. Eu não sei como você entrou por aquelas portas. Eu não sei qual é a área da tua vida que está passando por dificuldade. Mas uma coisa eu sei, você entrou. E do mesmo jeito que a viúva entrou, e sem ela saber o que ia acontecer, a coisa começou a fluir. Nessa noite vai começar a fluir na tua vida também, tá aí? Toma posse, toma posse, toma posse.
Você já recebeu a palavra, você entrou. Agora se prepare para experimentar os grandes milagres que estão acontecendo. Talvez você entrou por essas portas enfermo, vai sair daqui curado. Talvez você entrou por essas portas deprimido, vai sair daqui celebrando. Talvez você entrou por essas portas entristecido, vai sair daqui alegre, porque existe uma unção nesse lugar. Oh, aleluia! Levante as tuas mãos. Oh, flua, flua, flua. Flua nesse lugar, transbordar teu amor e nos envolve. A ti me chegarei, a encontrar teu amor e nos envolve. Flua, flua. Flua nesse lugar, transbordar teu amor e nos envolve. A ti chegarei, a encontrar teu amor. Oh, Espírito Santo, aqui existe um povo que entrou acreditando. Existe um povo que está tomando posse da palavra. E eu oro para que em nome de Jesus o milagre comece a acontecer. Nesse momento, comece a encher as botijas, comece a ressuscitar os mortos. Comece, Espírito Santo, a levantar os paralíticos. Nessa noite eu oro para que o Senhor comece a derramar o teu Espírito sobre aqueles que clamam. Mas Espírito Santo, opera aquilo que está no teu coração sobre nós. Eu oro